Gratidão, gratidão a todos vocês que estão aqui comigo. Desculpa, nós tivemos um imprevisto técnico aqui, mas eu prometo que vou fazer de tudo para valer a pena essa aula. E eu estou muito feliz por vocês estarem comigo para poderem aprender a ajudar as outras pessoas. Todo mundo sabe, já trabalho há 14 anos no Laboratório Physioquantic e a minha função aqui na Spazio Vita, na Via Quantic, é orientar os profissionais o que usar e por que e quando usar os produtos quânticos. E a empresa a qual eu represento é o Laboratório Physioquantic e hoje, especialmente, nós resolvemos dividir essa aula com os profissionais que trabalham em farmácias. Aqueles profissionais que talvez nunca tiveram contato com a terapia quântica, essa ferramenta maravilhosa tem ajudado tanto as pessoas. Mas, apesar de a aula ser direcionada bem didaticamente para os profissionais das farmácias, nós convidamos também outros profissionais que já têm bastante conhecimento na terapia quântica. É sempre bom a gente relembrar, afirmar cada vez mais na mente, ajudar as pessoas. E também tem um detalhe, eu participo de mais de 40 grupos do WhatsApp em várias regiões, aqui na São Carlos, Franca, São José do Rio Preto. Em cada um desses grupos tem em torno de 254 profissionais, o máximo de cada grupo. E eu oriento eles sobre os protocolos. E estava se tornando humanamente impossível. Geralmente, por dia, eu atendo mais de 10 protocolos, né? Nessas diversas regiões. São pessoas que estão sofrendo, estão doentes, precisando da nossa ajuda. Então, eu levo isso muito a sério. Eu fiquei pensando em uma maneira de ajudar essas pessoas. Às vezes, pelo acúmulo, eu não conseguia responder todos os protocolos. Isso me incomodava muito. E como isso era feito em cada grupo, individualmente, a maneira que eu consegui foi abrir um canal no YouTube, aí eu vou responder os protocolos nesse canal do YouTube. Por isso que vocês que se interessam pelo assunto, vocês, por favor, se inscrevam nesse canal, ativa o sininho lá para vocês receberem os vídeos. Eu vou responder os protocolos nesse canal, porque dessa maneira, todos os mais de 40 grupos de WhatsApp, eles vão ter acesso a todas as orientações. Uma das reclamações era, mas o grupo de Ribeirão é muito ativo, o de São Carlos não é, às vezes o de São José do Rio Preto. Então, agora todos vocês vão receber a mesma informação, ok? Muito bem. Então, para aqueles profissionais de farmácia que estão conosco pela primeira vez, o que é a terapia quântica? A terapia quântica é um método terapêutico embasado cientificamente na física quântica, cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a saúde das pessoas. E o grande diferencial da terapia quântica é a ausência dos efeitos colaterais. A gente ajuda, a saúde melhora, não prejudica nada, não tem efeito colateral. Então, isso dá um campo de abrangência bem grande, porque a terapia quântica ela consegue ajudar qualquer tipo de problema celular, qualquer faixa etária. Lembra disso, ok? Recém-nascido, grávidas, é uma das únicas linhas do Brasil e do mundo que dá para usar sem efeito colateral nenhum. Mas por quê? Por que não tem efeito colateral? Porque essa linha ela atua no campo biofísico, não no campo bioquímico. E que é isso, Dulce? Não tem nada químico dentro dos produtos. Não tem nada que possa provocar uma reação química no organismo. O que existe é uma frequência, uma informação saudável que vai ser captada pelas nanoantenas celulares, vai conseguir abrir os receptores e levar essa informação saudável para dentro do núcleo celular. Gente, isso é tudo. Por que isso é tudo? Aonde tudo acontece? No núcleo celular. As células, elas se replicam no núcleo celular. Se você tem um produto que consegue levar uma informação saudável, uma informação de detoxificação, de regeneração no núcleo celular,
você consegue ajudar muita gente, ok? Então, esse é o laboratório Physioquantic, que trabalha com a frequência de minerais, tá? Nós estamos vendo aqui nessa gravura as várias linhas, a linha laranja, que é a linha dos órgãos, a frequência, né? São os moduladores frequenciais, também tem a linha Ion Quantic. Vocês vão ver que tem umas flores aí no frasquinho, é porque existe um carreador, um pool de florais que carregam, que levam essa frequência dentro do núcleo celular, ok? Além do laboratório Physioquantic, os médicos dessa empresa, eles perceberam a necessidade da suplementação celular. Então, a frequência ela é maravilhosa, o produto frequencial, porque ele flexibiliza os receptores celulares. Muitas vezes, o problema, isso aqui é uma dica de experiência de 14 anos, muitas vezes o problema, ele não está na suplementação, mas ele está na biorreceptividade. Esse é o grande lance da terapia quântica, porque tanto a linha do laboratório Physioquantic, como da indústria farmacêutica Catalmedic, as duas fazem parte do grupo Physioquantic, toda essa linha, eles têm a tecnologia Quantum Health, é a tecnologia que consegue flexibilizar ou abrir os receptores para levar a informação dentro do núcleo. E a indústria farmacêutica Catalmedic, ela desenvolveu, então, esses suplementos energizados com a tecnologia Quantum Health. Então, nós vemos aqui na frente, eu não sei se dá para mostrar aqui com o mouse, né? Nós vamos falar sobre vários aqui desses produtos, não vai dar para falar de tudo, vai ficar para uma próxima aula, mas a gente tem aqui verdadeiras joias maravilhosas. Eu sou muito empolgada, eu amo a terapia quântica, porque nesses 14 anos eu já ajudei muitas crianças, muitos idosos, eu ajudei muitas pessoas com esses produtos, com a terapia quântica. A gente vê aqui logo na frente, vou falar rapidinho, só para passar vontade em vocês, numa próxima aula a gente vai falar melhor, tá bom? O Multicatal, que foi desenvolvido pela maravilhosa doutora Rosângela Arndt, ele foi desenvolvido especificamente para quem fez a cirurgia bariátrica e tem um declínio muito grande no imunológico. Então, ele recupera a função do organismo, apesar da cirurgia bariátrica, ok? Nós temos aqui na frente o VitaCard. O VitaCard, ele é fantástico para equilibrar a homocisteína, que é marcador inflamatório do pericárdio, angina. Quem já teve angina sabe o medo que dá de morrer, que a dor é muito forte. O VitaCard, eles são sachezinhos que você dilui, né? E você ingere ele, você dilui o pozinho na água, ingere, e é fantástico. Ele tem um efeito que a gente chama magneto elétrico. Ele é instantâneo. Os sublinguais que você usa embaixo da língua, as papilas gustativas absorvem e lançam na corrente. Também com o efeito magnetoelétrico. O que significa isso? Muito rápido, instantâneo. A informação vai direto à corrente sanguínea do órgão ou aonde tem uma ressonância para captar aquela frequência, ok? E o VitaCard eu fiz uso por causa de um problema cardíaco que eu tive isquemia cardíaca muito séria, já tive angina, então eu sei o medo que dá de morrer, por causa dessa dor que é muito forte. E o VitaCard, você ingere ali 10 minutos, a dor ela desaparece. É como se alguém tirasse a dor da angina com as mãos. Fantástico. Nós temos aqui também o Osteocatal, e eu costumo brincar que é a fábrica do osso, porque ele tem a matéria-prima, mas ele tem todos os cofatores, os outros minerais, que carregam essa matéria-prima dentro da fábrica do osso. Então, o cálcio ele não vai para lugares indevidos ou artérias. Os cofatores ajudam a restaurar a constituição óssea, ok? Não só na osteopenia, a pré-osteoporose, mas na osteoporose em si. Só ele, gente,
só ele já resolve o problema, ok? Mas a gente não vai falar deles hoje, a gente vai falar de outros produtos. Eu só quis apresentar a Catalmedic, que é a indústria farmacêutica do bem, ok? São suplementos, são ponderais, mas lembra, eles têm aquela tecnologia, eles também são energizados na fábrica com a capacidade de abrir os receptores e colocar essa suplementação, essa comida celular, essa vitamina para as células lá dentro do núcleo. É onde a célula precisa para replicar de maneira saudável, ok? E a terapia quântica, aplicação prática. Eu queria com essa aula, principalmente o pessoal das farmácias, ampliar o campo de visão quântica. Por quê? Nós sabemos, comprovado cientificamente, que as palavras elas atraem os acontecimentos. E nós sabemos que os pensamentos, eles geram partículas, são chamados de neuropeptídeos. Dependendo do pensamento negativo, da liberação desses neuropeptídeos, ele vai percorrer seu organismo e vai parar no órgão mais fragilizado. Então, isso gera disfunção celular, igual a patologia, ok? Mas a grande alegria é que você pode ter controle sobre isso tudo. Muitas pessoas falavam assim para mim, Dulce, é tão difícil virar a chave. Como que eu faço? Lógico que eu não quero ser negativo, eu não quero ser pessimista, mas parece que tudo conspira contra. Com a terapia quântica, você ganhou um maravilhoso aliado. A terapia quântica, todos os produtos, toda a linha, ela nunca tem uma só função, ela cuida do físico, mas ela também traz o emocional, ela equilibra esse emocional. Então, a terapia quântica ajuda nós, você e eu, a virar a chave do pensamento e do foco no modo positivo, ok? Numa próxima aula, a gente vai falar sobre o consciêncios, é fantástico para isso. Então, agora eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque lidar com a terapia quântica, você está mudando completamente a sua polaridade celular. Em que sentido? Você está entrando numa outra frequência. Na frequência de algo é a cura da humanidade. É aquilo que o grande sábio Jesus ensinou quando ele esteve aqui na Terra. O grande remédio da humanidade, ele se chama amor. E ele pode ser ensinado e praticado para beneficiar as nossas células e as células das outras pessoas. Isso que eu escrevi aqui é uma grande realidade. Eu gostaria que vocês, que estão aqui pela primeira vez, pensassem nisso com muito carinho. Ao lidar com a terapia quântica, a sua frequência ressoa na mesma frequência do pedido de socorro do próximo. Nós nos tornamos instrumentos de alívio e ajuda. Então, são infinitas possibilidades. Eu queria derrubar, eu queria mudar alguns paradigmas com isso. E eu vou contar uma experiência rapidinho de uma profissional aqui de Ribeirão Preto, uma médica muito estudiosa, muito querida, muito famosa aqui em Ribeirão. É só para vocês entenderem mais ou menos esse campo quântico, ok? Tem muito mais a ver com o olho do observador, com a frequência, com a sensibilidade que cada um de nós temos. Essa médica estava de férias, foi passear numa chácara da família dela, e ela já tem mais de 60 anos, jovem ainda, né? E ela subiu numa árvore para brincar, e subiu muito alto. Ela me disse que quando ela chegou lá no alto, ela olhou para baixo e deu uma tontura muito forte nela. Ela ficou tonta, a cabeça, e ela se desequilibrou, e ela caiu daquela altura. E ela me disse que quando ela caiu em cima da mão, e ela quebrou a mão direita. E socorreram, levaram para o hospital, fizeram todos os procedimentos, ela começou a tomar a medicação, e mesmo com todo aquele auxílio, a mão dela não estava respondendo ao tratamento. A mão estava necrosando.
A mão não estava, as células ali, o local, não estava respondendo satisfatoriamente ao tratamento químico, os medicamentos alopáticos. Então, ela me ligou. Ela falou, Dulce, eu caí, ela me contou tudo, e eu queria que você me mandasse o Traumavit. O Traumavit é um produto que nós temos na linha, que limpa os condutos neurais, onde ficam gravados a química do trauma. Cortisol, adrenalina, aquela descarga enorme, aquele abalo celular, aquela enxurrada de toxicidade dentro do organismo, ok? Então, ela me pediu o Traumavit. E o Traumavit é para limpar os condutos neurais dessa química, independentemente de quantas décadas aquela química esteja ali nos condutos. Eu disse para ela, doutora, me desculpa, mas acho que você se equivocou. O Traumavit, ele é para traumas emocionais. O que você está precisando não é o Traumatox, um dos nossos frequenciais anti-inflamatórios, que debela a inflamação na metade do tempo. Não é o Traumatox que você quer que eu envie para você? E aí vem o grande aprendizado dessa médica muito sábia. Ela me disse, não, Dulce, não é o Traumatox que eu preciso do Traumavit. Porque quando eu olhei abaixo, na queda, eu tinha certeza que eu ia morrer. E eu mandei essa mensagem de morte às células do meu organismo. E como foi a mão que quebrou, as células, elas estão entendendo. Olha, eu estou contando isso para vocês, está me arrepiando. Ela me disse, como eu mandei essa mensagem de morte, as células estão necrosando, porque elas compraram essa mensagem, elas entenderam que elas estão morrendo. Então, eu preciso do Traumavit para reverter essa mensagem celular. E eu enviei para ela o Traumavit. Em uma semana, a mão começou a reagir ao tratamento e se recuperou. A mão dela hoje está intacta, sem nenhum problema. Entenderam o ponto em questão? Essa é a terapia quântica, ok? É muito mais do que o óbvio. Envolve amor celular. E é isso que nós queremos disseminar. Hoje, preparando a aula, um dos meus gêmeos ficava falando para mim, mamãe, olha, a gente lançou o canal no YouTube hoje, né? E ele falava assim, mamãe, você tem 100 visualizações, você tem 30 inscritos. Eu falei, Pedro, eu tenho gêmeos, de 11 anos, Pedro e Gabriel. Eu falei, Pedro, não fale isso para a mamãe, que a mamãe fica nervosa, né, com essas coisas. Aí ele falou assim, mas mãe, você não me disse que você queria fazer isso para ajudar as pessoas? Olha aqui, 30 pessoas inscritas, você já está ajudando essas pessoas. E é exatamente isso. Eu costumo dizer, um pulmão que você limpa com a terapia quântica, você está limpando o pulmão da humanidade. Porque onde você for, vão ficar partículas da sua pele, partículas do seu ser, naquele local, naqueles locais onde você andou. Então, é uma questão de amor, você se cuidar, você manter esse olhar quântico para você. Porque se você se cuida, você está cuidando de todos os nossos outros irmãos, ok? E o objetivo dessa palestra é capacitar, então, os profissionais das farmácias a dominar o conhecimento quântico. E muito a ver com o crescimento pessoal, com o crescimento profissional. E é sobre essas 5 patologias aqui, essas disfunções celulares que a gente vai abordar hoje, ok? Então, você é o primeiro a ser cuidado. É tudo uma questão de vibração, de frequência. Na verdade, o átomo, ele é a energia em ação, não é? Nós somos energia que colapsou em matéria. Nós somos matérias com muita energia. As nossas células, elas têm memória, elas escutam e elas emitem luz. O sistema imunológico, as células do sistema imunológico, eu já tive a oportunidade de olhar no microscópio de campo escuro, é a coisa mais linda, parece um conglomerado de diamantes caminhando quando ele está saudável. Então, lembra disso. Tudo é energia. Se a sua energia for boa,
tudo ao seu redor será bom. Então, o primeiro que nós queremos cuidar, o primeiro que nós queremos olhar é para você, meu amigo, é para você, minha amiga, você se reequilibrar. Aí você vai estar pronto para ajudar as outras pessoas que também precisam, ok? E a gente vai começar a falar sobre o sistema imunológico, porque a gente tem passado por algumas situações, a gente não quer vibrar nessa frequência, mas nós queremos ajudar as pessoas a se protegerem, ok? Essa questão viroses, nós sabemos o quanto é importante a gente manter o sistema imunológico saudável, que ele te defenda de todas as patologias, de todas as possibilidades patológicas que estão aí no nosso dia a dia. E o nosso eleito nessa questão da imunidade, nós temos vários, a linha tem muita coisa boa, e cada gravação a gente vai falar sobre um ponto diferente. Mas o Totalis é o meu primeiro eleito. Por quê? O Totalis, ele é o nosso suplemento vitamínico de A a Z, com 100% de tudo que seu organismo precisa, pela IDR, ingestão diária recomendada. Olha como a gente depleta vitaminas e minerais todos os dias. As 4 cápsulas do Totalis que a gente toma pela manhã é para suprir a carência, a necessidade de um dia manter o nosso imunológico forte, nos defendendo de todas as patologias. Então, algo muito interessante, só relembrando, o Totalis, que é da indústria Catalmedic, ele tem, então, todas as vitaminas e os minerais, 100% de tudo, mas, Dulce, se eu usar o Totalis, eu preciso nada, você não precisa suplementar mais nada. Mesmo que você coma muito bem, seja seletivo na sua alimentação, frutas, verduras, legumes, ilusão nós acharmos que o solo, ele nos provê selênio, zinco, cobre, isso não existe mais, né? Não é verdade? Então, nós temos que suplementar. Mas o Totalis, ele suplementa de maneira diferente. Ele tem o ponderal, a matéria-prima, mas ele tem a frequência. Lembra? É a frequência que abre para colocar tudo lá dentro do núcleo. Então, aí o custo-benefício é 100%. Algo que eu gosto muito de falar sobre o Totalis é que qualquer polivitamínico que você pega nas gôndolas das farmácias, você pode reparar, depois do uso, depois da ingestão desses polivitamínicos das gôndolas, a urina ela sai bem amarela, né? Porque geralmente esses polivitamínicos, eles têm o complexo B e o corpo espelha aí uns 40% na urina. Com o Totalis, isso não vai acontecer com você. Sua urina, ela vai sair límpida, apesar de ter 100% do complexo B no Totalis. O que isso prova para nós? Que o corpo absorve 100% do que você está ingerindo. Sua urina sai límpida. Isso é uma grande prova de que o seu corpo, as células foram alimentadas. Elas estão fortes, ok? Mas uma outra coisa que eu amo no Totalis é que ele ativa barreira intermentes. E que é isso? Tudo aquilo, a barreira intermentes é um escudo protetor do seu sistema imunológico. Ele consegue ativar, ele consegue brecar, ele consegue inativar todos os arquétipos patológicos que estão gravados no seu DNA, que você herdou dos seus avós, dos seus pais, e que numa baixa imunológica eles podem aflorar. Pensou? Então, o Totalis, ele ativa essa barreira intermentes. Ele não deixa que os arquétipos, tudo aquilo que você herdou, não deixa que isso aflore. Qual é essa barreira? Então, ela é feita pelo cobre, um dos nossos antibióticos naturais, pelo cobalto, presente no Totalis, na cianocobalamina, no cromo e no selênio. Esses 4, eles ativam a barreira intermentes. Só por isso aí, valeria a pena a gente usar e a gente indicar o Totalis. O sistema imunológico, ele é maravilhoso, porque ele supre
tudo aquilo que o corpo precisa. E eu escuto muitos profissionais aconselhando os pacientes, os clientes, mas você tem que fazer exercício, você precisa oxigenar seu organismo. Cadê a disposição? Cadê o ânimo? Esse monte de problema, com a situação que está. Então, o Totalis, depois de uma meia hora que você ingere as 4 cápsulas, a impressão que dá, a gente até brinca, né? É o Red Bull do bem, porque você sente que ele energiza o organismo, você sente um ânimo, uma disposição, mas porque você deu comida saudável às suas células. Então, agora elas conseguem, agora elas podem. Toma cuidado com uma coisa, muitas pessoas chegam achando que estão com depressão, na verdade é uma carência de vitaminas e minerais. Se você indica o Totalis, se ela começa a usar o Totalis, aquele desânimo, aquela tristeza desaparece. A gente tem tido muito sucesso também na queda capilar. Tudo isso relacionado com a carência de vitaminas e minerais, ok? Então, falou em imunológico, o primeiro eleito é o Totalis. Ah, mas eu não consigo tomar cápsula. Não tem problema. Você pode abrir as cápsulas, colocar em qualquer líquido, ingerir. O fato é que nós temos que fazer isso chegar até o núcleo celular. De qual maneira, isso não importa, ok? E agora a gente vai falar sobre um outro problema que, infelizmente, tem acometido muitas crianças, inclusive. Eu já tive depressão. Você já teve? E antes de ter depressão, eu não sabia o que era isso. Eu achava que eu entendia as pessoas que tinham, mas eu sou muito grata por Deus ter permitido eu passar por essa situação, porque aí a sua empatia vai lá em cima, né? Porque não é algo que não é algo que a gente quer ter, mas o corpo ou inconscientemente a gente produz a depressão e ela trava a pessoa. Mas na terapia quântica, o que nós temos que realmente funciona, que realmente ajuda? Embora nós saibamos que toda condição patológica, ela é multifatorial. É óbvio que envolve uma reeducação alimentar, a ingesta de quantidade e qualidade de água alcalina, oxigenação celular movida pelo exercício. São multifatores, são vários fatores que contribuem para uma célula saudável. Mas hoje eu me atentei, as meninas, né, lá do balcão das farmácias, atendem essas pessoas que estão sofrendo. Então, a aula de hoje, a gente poderia dizer que é emergencial. O que eu dou? Rapidinho, tirar essa pessoa do buraco, tirar ela dessa vontade de querer morrer, dessa tristeza profunda. Esse é o objetivo, ok? Então, não são protocolos extensos, é algo emergencial. Tirar a pessoa daquela situação terrível. O Vital Zen, ele consegue, a composição dele, nós vemos aí a composição do Vital Zen, ele tem a ver com o cérebro, estar bem, estar em paz. Vital Zen é quando a mente está saudável, está em paz. E ele tem ponderal, ele tem suplementação, mas ele também tem a frequência, ok? Lembra, né? Consegue abrir e colocar tudo lá dentro. O Vital Zen, ele foi formulado justamente para empoderar neurônios e as sinapses, a comunicação entre os neurônios. E eu já recebi muitas pessoas falando em suicídio. Não duvide. Não duvide nem por um momento se essa pessoa está falando ou não a verdade. Nós não queremos correr o risco, não é verdade? Então, o Vital Zen, ele tira isso da mente da pessoa. Ele meio que sabota o cérebro. Ele coloca a alegria lá dentro do cerebelo, lá no profundo do cérebro. A pessoa, ela acorda rindo e ela nem sabe por quê. Geralmente, tudo que é para reconstruir, a gente dá à noite. Tudo que é para energizar,
a gente dá pela manhã. Isso que o Totalis, a gente quer dar ânimo, disposição, a gente indica pela manhã, ok? Porque ele vai fornecer aquela energia para todo dia. O Vital Zen, ele precisa refazer essa rede neural. Então, é melhor que se use à noite. Geralmente são 3 cápsulas à noite. E ele tira essa ideia de suicídio na primeira dose. A pessoa deixa de pensar naquilo. Por quê? Porque o Vital Zen fortalece não só as células, os neurônios, mas a comunicação entre eles. Essa ponte, ela fica mais estável no positivo, estável, renovando todo o sistema neural. E aí, o Vital Zen, ele entra não só na questão da depressão, tem vários outros, mas eu elegi ele por ser emergencial. Ajudei muitas pessoas a sair dessa questão do suicídio, mas também porque ele fortalece a mente. Ele empodera a mente, você conseguir raciocinar, você conseguir planejar melhor todo o seu dia a dia. A gente queria falar um pouquinho agora sobre ansiedade em crianças. É algo que mexe muito comigo. Eu amo gente, eu acho que ser humano é a criação mais linda de Deus. E criança e idoso mexe muito com a gente, né? Porque são indefesos, eles precisam ser cuidados. E a ansiedade em criança é algo que realmente está tomando conta das nossas crianças e como ajudar muito a tirar a criança dessa situação de ansiedade, que pode levar a outras patologias. Se a ansiedade não for cuidada, não houver esse reequilíbrio, então isso pode gerar outras patologias maiores, mais difíceis, né? Tudo depende do tempo celular que aquela patologia se instalou no organismo, ok? Mas o que nós temos, então, para ajudar as crianças que não tem efeito colateral, que só vai beneficiar não só o físico, mas também o emocional? O Calmales, nós temos em gel e temos em gotas. Tudo que é em gel, a gente pode usar, né, na pele, essa derme, epiderme, já está na corrente. A efetividade dos dois, tanto gel como gotas, é a mesma, só que algumas pessoas preferem mais em gel, outras preferem em gotas. Gotas sublingual, gel na pele. Mas por que eu gosto muito do gel? O gel, ele costuma durar aproximadamente, quando uma pessoa usa, ele dura mais ou menos 1 mês. E quando alguém administra esse gel, o pai ou a mãe, seria o ideal, porque o peso da mão é diferente, o calor da pele é diferente, a criança entende que está sendo cuidada, tanto pelo pai como pela mãe. Então, quem passa o gel na criança também absorve frequência do Calmales pelas mãos. Então, você cuida de 2 pessoas com um produto só. E o que o Calmales faz? Ele produz GABA. Sabe o que é GABA? É o principal neurotransmissor responsável por acalmar e equilibrar o sistema nervoso central. Ele é bioidêntico à criança, porque ele é um fitoquântico. Então, só de produzir o GABA, o Calmales, essa criança, ela vai centralizar o sistema nervoso, ela vai recuperar a verdadeira essência, independentemente do ambiente. Lembra? Quando nós queremos mudar um ambiente, nós começamos por nós. Nós mudamos primeiro. E isso é transmitido para o ambiente. Essas partículas físicas ou emocionais ou frequenciais, a gente vai emanar no ambiente. Então, a criança que é cuidada com o Calmales, ela muda, mas ela traz à tona a essência verdadeira, ok? Mas tem um detalhe muito interessante, uma dica, nesses 14 anos que eu aprendi. Se você lida com um adulto imaturo, sabe aquele filhinho da mamãe, que precisa da mãe para tudo, consentimento da mãe, consentimento dos pais, aquele adulto que não tem vontade própria,
Existe uma criança emocional imatura dentro desse adulto. Então, eu tenho vários produtos que centralizam o sistema nervoso central em adultos. Mas para esse adulto imaturo emocionalmente, eu vou indicar o Calmales. Por quê? Porque eu quero reequilibrar, eu quero fazer evoluir aquela criança que está sofrendo dentro dele. Porque essa imaturidade emocional desse adulto tem a ver com a infância. Se eu curo a infância, eu desabrocho, eu liberto o adulto, ok? Então, aí o Calmales em gotas, que pode ser administrado também sublingual, por causa das papilas gustativas. Bom? Depois no chat vocês podem colocar todas as dúvidas, eu vou respondendo todas elas com o maior carinho, tá bom? Então, gotas ou gel, eficácia é a mesma. Nós falamos da ansiedade em crianças, nós queremos falar também da ansiedade em adultos, ok? E a gente aí precisa diferenciar ansiedade de depressão. É diferente, são níveis diferentes. E a gente sabe como que o estresse, como que a ansiedade acaba com a gente. E a gente depleta muito minerais, vitaminas, a gente precisa estar sempre repondo isso e reequilibrando. Então, que seja com algo que não tenha efeito colateral, não é verdade? Senão vai piorar a situação. Você conserta aqui e desregula tantas outras funções e sistemas no organismo. Então, a ansiedade em adultos, ela provoca tudo isso aí que vocês estão vendo. Muitas vezes, a gente tem que ficar atento à raiz do problema. Às vezes, a pessoa reclama de um sintoma, mas aquele sintoma, ele está ligado com uma raiz totalmente diferente daquele sintoma. Então, enxaqueca pode não ser do fígado, pode ser da ansiedade, tá? Pressão alta, hipertensão, problema digestivo e por aí vai. Eu vou resumir, porque eu tive esse atraso aí, né? Então, eu vou correr um pouquinho, tá bom? Mas sem perder a qualidade da aula. Então, esses são os problemas que podem vir da ansiedade extrema. Ansiedade extrema. E o Energicept é uma das linhas que nós temos no laboratório. Fica tranquila, tenta absorver só esse conteúdo que a gente está passando hoje, porque se você se inscrever no meu canal, no nosso canal, eu vou te ensinar a dominar essa terapia. E se você está aqui hoje, não se iluda. Você foi escolhida como instrumento para ajudar as pessoas. É porque você tem muitas qualidades. Talvez nem você enxergue, mas alguém lá em cima enxerga e quer usar você para tirar dor física e emocional. Os nossos irmãos estão sofrendo muito, muito. E não existe alegria maior do que a gente tirar a dor de uma pessoa, ok? Físico ou emocional. O Energicept, ele foi o meu eleito nessa questão da ansiedade. Sabe aquela ansiedade que chega a latejar aqui atrás? Chega a doer e você não tem posição para ficar e tudo irrita? Parece que se você pudesse, você sairia voando para algum lugar onde não existisse aquele mal-estar. Então, o que esse produto faz para a pessoa que está com ansiedade? Ele desbloqueia os receptores do cortisol. Ele drena, ele joga para fora do organismo aquele cortisol tóxico que fica circulando, fica te corroendo, começa a parar em determinados lugares, começa a engripar o seu organismo. Então, ele desbloqueia os receptores do cortisol. Ele reequilibra, ele cuida da fadiga adrenal. Então, angústia, taquicardia, que tem a ver com ansiedade, com o cortisol elevado, a dificuldade de concentração. O Energicept, ele limpa isso tudo. E a gente não está falando em um mês de uso, em 15 dias de uso. A gente está falando, a pessoa leva a sério, ela se leva a sério. No primeiro dia, ela já vê a diferença. Nós estamos falando aqui de comunicação celular, frequência, nanoantenas, elas
sugam aquela frequência e já começa a mudar. Eu costumo brincar, os quânticos, quando eles entram no nosso organismo, eles falam assim, para tudo, tudo errado. Vamos consertar isso aqui? Agora é daqui para frente. É uma bênção, não é? Então, o Energicept, eu vou ensinar mais à frente essa questão das doses, ok? A gente vai falar agora sobre um problema que eu tinha prometido lá na palestra. Vocês estão vendo a mãe aí, esgotada, desmaiada, nem dormindo ela está desmaiada. Quem é pai e mãe se lembra muito bem. Eu com gêmeos, vocês imaginam, dava leite para um, dali meia hora o outro acordava, tinha que dar leite para o outro, mas graças a Deus eu tive leite, consegui amamentar. Lembra? Positivo, positivo. Cuidado com os neuropeptídeos. A gente não quer isso. Não consigo, Dulce. Próxima aula eu vou falar do consciêncios, ok? Mas insônia em crianças, de novo, multifatorial, várias coisas envolvidas. Lembra, açúcar em excesso, mamadeira com Nescau, mamadeira com açúcar. Então a gente vai abordar isso mais tarde. O assunto é bem amplo. Tá? Emergência, Dulce, me socorre. O que eu faço? Porque no dia seguinte, as olheiras, a criança, o organismo, o pai e a mãe, como equilibrar essa disfunção? Então, o que a gente tem? O nutrissono. Eu costumo brincar que ele é a fábrica do sono, porque ele nutre a questão do sono. Vamos entender como que ele faz isso. E por que eu escolhi o nutrissono para a criança? É porque o nutrissono, os componentes do nutrissono, eles são bioidênticos com criança. E esses componentes eles vão atuar não só na questão da insônia, mas eles vão melhorar a estrutura óssea, o relaxamento muscular, a peristalse intestinal. É uma loucura. Cada produto quântico, e essa vai ser a minha promessa para vocês, eu vou trazer produtos que tenham multifunções, ok? Produtos que não façam só uma melhora, mas que façam várias, que aí você otimiza o tratamento. Às vezes, com um produto já dá para você ajudar muito a pessoa. Então, o Nutrissono é a fábrica do sono, porque ele equilibra os impulsos elétricos nas crianças. Lembra? Criança é célula-tronco em desenvolvimento. Então, a coisa é muito acelerada. Por isso que os profissionais falam assim, criança, quando a gente acerta o caminho, melhora tão rápido, porque é célula-tronco em desenvolvimento, ok? Então, o Nutrissono acalma e equilibra esses impulsos elétricos, relaxa, e ele aciona a serotonina e aciona a melatonina. Por isso que é a fábrica do sono. Ele reensina o cérebro a percorrer novamente esse caminho. Frequência, nada ponderal. Frequência de triptofano, que aciona serotonina, que aciona melatonina. Então, a criança ela volta a dormir aquele sono profundo, onde todo o corpinho dela começa, então, a se desenvolver de maneira saudável. Ok? Então, como que eu administro isso? Nutrissono para criança. Geralmente, a gente leva muito em conta a cavidade oral, né? Em preencher a cavidade oral. 10 gotinhas sublingual, 2 vezes à noite. Por que à noite? Porque eu não quero que essa criança, a não ser aqueles bebezinhos que precisam ter aquele soninho durante o dia, né? Eu quero que essa criança maiorzinha, ela sinta sono à noite, no horário que ela precisa dormir. Só um minutinho, eu preciso admitir mais pessoas que estão pedindo. Ah, tá ok. Meus ajudantes, o Pedro e o Gabriel, eles estão lá admitindo as pessoas. Qualquer dia eu apresento eles para vocês, ok? Eles são ótimos. Foram criados também nesse mundo quântico, graças a Deus. Entender, todos nós somos um. Não existe ser humano superior a outro. Isso é um grande equívoco. Todos nós somos um. Eu ajudo você, eu estou me ajudando. Bom, Nutrissono. Então, 10 gotinhas sublingual 2 vezes à noite. A gente só vai dar um espaço entre uma tomada e outra. Por quê? Pensa comigo.
Você dá a primeira dose de 10 gotinhas nas papilas, né, sublinguais, elas absorvem e já começam a trabalhar lá dentro. Triptofano, aciona serotonina, que aciona melatonina. Faz as células do próprio organismo voltarem a trabalhar de maneira correta. Então, você mandou uma informação celular. Dá um tempinho, geralmente 1 hora, 30 minutos. Eu vou te mostrar depois do adulto, como que eu faço às vezes. Antes de tomar, quando eu esqueço, né? Eu tomo antes de entrar no banho, no chuveiro, eu pingo. Aí eu tomo banho, né? Deixo aquela água quentinha cair, relaxar. A hora que eu saio, a hora que eu me troco todinha, aí eu tomo a segunda dose. É muito bom você desenvolver esses rituais, né? Ajudar as pessoas a não esquecerem, tá bom? Mas então você dá as primeiras 10 gotinhas sublinguais. Dá um tempinho aí de meia hora, de 1 hora, não importa o tempo. Precisa haver um intervalo, porque você mandou uma informação para as células. Aí você espera e dá a segunda dose, ok? E se acordar, como esse exemplo aí abaixo, ó, 10 às 20, 10 às 21. Se acordar de novo, se a criança acordar novamente de madrugada, mais uma dose do Nutrissono. Nós estamos trabalhando todo o organismo dela, não só a fábrica do sono, tá bom? Vamos entender aqui agora a insônia em adultos. Muita gente passa por isso e não precisa passar por isso, ok? Então, na linha da terapia quântica, nós temos o Pinecept. O Pinecept foi o meu eleito nessa questão. Nós temos várias outras coisas, né? Lembra que eu já falei, toda patologia ela é multifatorial, né? A gente não quer ficar lá no celular até 11 horas da noite, né? Como é que a pineal vai entender que é hora de dormir se eu estou ativo com aquela luz forte? Então, o meu organismo tem que entender que agora é hora de relaxar, agora é hora da reconstrução celular, é hora de dormir. Então, para o adulto, a gente usa o Pinecept. Por quê? Porque ele desbloqueia o receptor da melatonina na pineal. Então, ele ajuda aquelas pessoas até que têm dificuldade de adormecer. Gente, olha que coisa fantástica. Ele libera melatonina do seu organismo. Está ali tamponada por cortisol, por adrenalina, por toxicidades, por N fatores. Então, ele faz o seu organismo trabalhar a seu favor, ok? O Pinecept, como ele vai reequilibrar a frequência energética da pineal, do receptor, lembra? Do receptor da pineal, como é uma glândula, em adultos, a gente orienta o Pinecept. Criança, não. Criança, a gente dá o Nutrissono, que vai refazer a fábrica do sono. Deu para entender isso certinho? Então, esses dois são perfeitos nessa situação de insônia, tanto em criança como adulto. De acordo com os livros da área, o que os médicos, os profissionais do laboratório nos orientam? A pessoa, uma diferença aqui. Isso aqui é uma carta na manga, ok? Eu queria que vocês gravassem isso daqui, porque é muito importante. Existe a insônia total. A pessoa deita, ela não consegue dormir, ela não consegue. Então, aí, eu gostaria de usar uma metáfora para você nunca mais esquecer. Ninguém segura touro com linha de costura. Geralmente, a gente tem que jogar um cabo de aço bem forte para você segurar esse touro. Fazendo isso para a questão celular, então, a frequência do produto quântico, ela tem que sobrepujar a frequência da disfunção celular. Então, se aquele cortisol, se aquele organismo, ele está muito desequilibrado, 25 gotas sublingual 2 vezes à noite. Você pode fazer isso até a pessoa conseguir dormir, chegar naquele sono REM, aquele sono profundo, em que ela vai sonhar e vai lembrar dos sonhos, ok? Então, você pode fazer isso por 1 semana. Estabilizou? Estabilizei. Eu deito na cama e eu durmo, é uma delícia. Eu acordo renovado, porque o Pinecept, ele tira as toxinas e refaz toda essa rede de neurônios e sinapses também, ok? Depois de 1 semana estabilizado, então aí você pode voltar 15 gotas 2 vezes à noite. Mais 1 semana estabilizou?
10 gotas. Às vezes a pessoa se lembra de tomar só 10 gotas e já dormiu profundamente. Mais uma semana equilibrou, pode tirar o Pinicept. Seria bom continuar por causa da renovação celular que ele faz. Mas resolveu o problema da insônia, equilibrou, nem do quântico você vai precisar mais. Olha que maravilha. Então, toda a linha da terapia quântica vai fazer o seu organismo, essa informação celular, a trabalhar em seu benefício. Ok? Aqui também fala sobre a insônia, que é diferente da insônia total. E isso que eu ensinei para vocês, eu apelidei de chacoalhão celular. Então, a frequência do produto, ela sobrepuja, ela é mais forte do que a frequência da patologia. Aí a briga vai ser boa. Aí a frequência entra e fala, parou, tudo errado, vamos mudar isso daqui, porque esse organismo merece saúde, merece a frequência do amor, ok? Vamos para lá. Vamos então entender agora um outro problema, que são as dores em geral. As dores em geral, em N fontes, né? Como nós podemos ver aqui nessa dor de cabeça, nessa gravura, nessa foto, né? Às vezes aqui na patela do joelho, né? Nos quadris, na coluna. Então, eu queria que vocês gravassem isso na mente. Independentemente do local da dor. A terapia quântica, o laboratório fisioquântico desenvolveu um produto que ele reequilibra as células, ele é perfeito, ele é completo, é o analgésico, ele debela qualquer tipo de dor. Mas como assim? Você está me dizendo que ele tira dor de dente? Você está me dizendo que ele tira dor pós-cirurgia? Mas o que esse camarada tem? Ele faz isso tudo. Vai entender agora. Então, ele trata dores em geral. Só dei alguns exemplos aqui, articulares, localizada, e algo que eu sou apaixonada por ele, ele trabalha a condução neurológica das dores. Que isso, Dulce? Eu tenho uma amiga, ela costuma dizer que a dor queima o juízo da pessoa. A pessoa perde a paz. Então, o analgésio, ele equilibra o sistema nervoso central. Ele tem 7 itens dentro dele. Então, esses 7 itens, dois desses itens, eles acalmam, eles tranquilizam, eles recobram o controle das emoções. São 2 calmantes que nós temos aí dentro desse produto. Mas ele também tem um componente que é ativo imunológico. Porque se a dor, independentemente da localização, se a gente ativa o imunológico, os soldadinhos do bem, né? Eles vão todos para lá defender o que está acontecendo ali, que inflamou, que está doendo, machucou, que cortou, está se regenerando. Então, ele ativa o imunológico, ele tem um dos componentes que é um antioxidante poderosíssimo, porque toda intervenção cirúrgica, ela ocasiona uma oxidação muito forte. E nesses 7 itens aí do analgésio, ele restabelece a frequência anti-inflamatória. Então, esses profissionais do laboratório, que são mega maravilhosos, eles desenvolveram um analgésio que é completo. Ele trabalha qualquer tipo de dor. Você lembra o chacoalhão celular que eu te ensinei, ok? Patologia muito exacerbada, a gente vai entrar com a frequência várias vezes ao dia, até a frequência se tornar mais forte do que aquela frequência da patologia que está dentro do organismo. Então, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa que bateu em algum lugar e está inchado e está doendo muito aquele local, então o analgésio, ela vai usar uma gotinha do tamanho daquela ervilha verdinha de lata, sabe? Uma gotinha daquela, ela vai friccionar no local afetado até secar. Lembra? Passaderme, epiderme está na corrente. Ela pode fazer isso umas 7 vezes ao dia. Eu, esses dias, nessa época aí de pandemia, né? Eu fiquei sem a minha ajudante aqui em casa, que eu amo, a Cristina, e eu tive que me virar sozinha, com gêmeos, né?
Então eu falei, não tem problema, eu vou dar conta de tudo. E fiz uma faxina aqui em casa. Meu ciático atacou. Meu ciático inflamou. E eu nunca tinha tido isso na vida, eu achei tão estranho, né? E aí eu tinha que sentar com cuidado, uma dor horrorosa, né? Naquela condução do ciático. E eu lembrei, analgésio. Eu passei em toda aquela condução ali do nervo ciático, né? E isso aconteceu no comecinho da tarde, estava muito doído mesmo. Se eu não tivesse socorrido, teria inflamado, aí a situação ia piorar. E eu comecei a usei 3 vezes à tarde e antes de dormir eu passei de novo. No dia seguinte, tirou com a mão, não tinha mais nenhuma dor. Então, o analgésio é uma ferramenta que você tem, é uma das possibilidades você ajudar aquela pessoa que sente dores, independentemente do local, ok? E nós vamos terminar por aqui a nossa palestra de hoje. Eu queria que você, repetindo essa frase aqui, porque ela é muito importante, a sua conscientização. Tudo é energia. Então, se a tua energia for boa, se você equilibrar a sua energia com os quânticos, eles vão além da sua vontade. Eles conseguem socorrer você em alguns lugares emocionais que você não gostaria de estar. Então, tudo ao seu redor será bom se a sua energia estiver equilibrada e estiver em ordem. Gratidão pela presença de vocês.